Testando, 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 testando. Vamos lá, voltando. Fala, meu povo. E aí, vamos ver como é que tá o áudio agora. Tá bacana? Quero saber de vocês. Se tiver legal, só manda um joinha aí que o tio Lucas vai dar sequência aqui, né? Leves problemas técnicos aí com o nosso som acontece, mas e aí, agora tá ok? O áudio tá bacana? 2 sons ainda? Então, pera aí, mas deixa eu tentar aqui. Está ok? Tá ok? Tá ok? Perfeito? Beleza? Então se vocês estão falando que tá ok, vou começar, beleza? Pessoal, tá todo mundo ok, né? Correto? Beleza? Letícia, me dá um retorno aí, como tá o som, por favor. Tudo ok? Ok, beleza, Letícia já me deu o retorno dela aqui, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aí, né, essa live finalmente, né? Pessoal, vamos começar a trabalhar um pouco, né? A Rose aqui tem uma dúvida sobre a redação discutiva, como serão 2 questões, tenho que desenvolver o texto em uma redação só ou cada resposta em um texto? Tenho que respondê-las durante o desenvolvimento do texto ou posso iniciá-las na introdução em forma de tese? Não há problema? Rose, eu falei tudo sobre tudo isso na aula de discursiva lá, tá? Vamos fazer o seguinte, até para a gente não perder tempo, porque tá bem corrido aqui, pega meu Instagram lá, tá? Dá uma olhada na aula discursiva, se mesmo assim você tiver com essas dúvidas, manda lá no Instagram para mim, que eu te respondo lá diretamente para ficar bem objetivo para você. Beleza, Rose? Só para a gente não perder tempo aqui, que a aula aqui tá bem grande e vamos tentar matar isso aqui. Pode ser? Pessoal, então vamos lá. Nosso objetivo aqui hoje é falar sobre esses super concursos, questões específicas aí do CRN 11, né, que é um concurso que muitos estão aguardando, né, já tem algum tempo, e a banca IDIB, ela é uma banca que de fato não tem muitas questões, para quem está procurando aí, a galera tem visto isso realmente, não tem muitas questões da banca, e é uma banca que ela transita muito, eu fiz até uma análise para vocês do edital, fiz uma análise da banca, tá? É importante que vocês vejam isso, essa análise técnica ajuda muito vocês no momento da prova, quando vocês também não sabem para onde ir, nem como começar, então tudo isso faz muita diferença, tá bom, pessoal? Hoje eu vou tratar com vocês aqui sobre nutrição básica, avaliação nutricional, microbiologia e doenças transmitidas por alimentos, tá? Recentemente nós tivemos algumas provas da Banca IDIB, tive acesso a algumas delas e separei aqui questões de uma das provas que eu achei que foi uma prova das mais coerentes, tá? Para a gente trabalhar e vou complementando o conhecimento com base também nessas questões, tá? E qualquer dúvida aí, vocês podem ir mandando que tio Lucas vai tentar responder da melhor forma. Se no final não der tempo para responder todas as questões, até porque vocês precisam dessa aula, mandem mensagem lá no meu Instagram e fiquem à vontade aí para posteriormente eu ir sanando as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos que vamos, tá? Porque aqui o tempo é curto para tanta matéria, tá? Então, vamos começar aí com nutrição básica, pessoal. Nutrição básica, lembrando, eu já mostrei para vocês, e as provas mais recentes da banca também, essas provas não mentem, né? A banca explora bastante nutrição básica, vou mostrar aqui para vocês, e vez ou outra ela explora fazendo uma transição aí junto com nutrição clínica, avaliação nutricional, e vou trazer esses exemplos aqui. Mas para a gente começar, vamos falar um pouquinho
né, sobre o que nós temos aí dentro da nutrição básica. Pessoal, eu fiz uma análise aí, até postei no meu Instagram, né? Para quem não viu, estou trazendo aí de novo. Eu trouxe as vitaminas e os minerais mais cobrados em prova. E aí nós temos na sequência, tá? Vitamina B12, vitamina D, vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, vitamina K, B1, B3 e vitamina B6. Essa é a sequência que nós temos nos últimos 3 anos de todas as bancas, de todas as provas, residências, concursos aí, exatamente nessa sequência, as mais cobradas. Tá? E isso não tende a mudar também com a banca IDIB, não. Né? Tanto que vocês verão aqui o que eu vou mostrar isso para vocês. Em relação aos minerais, cálcio, ferro, zinco, magnésio e sódio, exatamente nessa sequência, que também não modifica entre uma banca e outra, é o que eu sempre tenho dito para vocês. Em relação a vitaminas e minerais, em relação à parte de nutrição básica, em relação a tudo isso que sempre vem sendo cobrado em provas, as bancas tendem a cobrar o que são as dores, ou seja, o que geralmente o nutricionista mais precisa, a população mais precisa para ter em relação ao atendimento e em relação à prescrição de maneira correta, ok? E vamos começar aí com essa primeira questão, né? Vamos falar um pouquinho sobre ácido fólico. Ó, olha só, considere as assertivas abaixo sobre a absorção e metabolismo do ácido fólico. Assertiva 1. A deficiência de vitamina B12 gera deficiência funcional de ácido fólico, ou seja, mesmo que ele esteja sendo ingerido normalmente pela dieta, não consegue se tornar ativo para exercer suas funções metabólicas. Assertiva 2. Fadiga, ulceração na língua, irritabilidade, memória precária são algumas das manifestações clínicas da deficiência de ácido fólico. E assertiva 3, para melhorar a absorção de ácido fólico, sugere-se que as frutas e vegetais sejam ingeridos crus, já que o nutriente é facilmente destruído pelo calor. Pessoal, aqui fica bem tranquilo, né? Talvez algumas pessoas estejam com dúvidas em relação à primeira assertiva, mas todas as assertivas aqui estão corretas, tá? Sim, a deficiência da vitamina B12 gera deficiência funcional de ácido fólico. É importante a gente lembrar da questão do fator intrínseco, que isso interfere também diretamente, né, na questão da deficiência funcional do ácido fólico e de outros também micronutrientes nesse processo. Aqui o que dá para você fazer? Dá para você ver o cruzamento da banca nas assertivas 2, né, principalmente na assertiva 2, principalmente em relação ao cruzamento de micronutriente e a parte de nutrição clínica, apresentando aí esse cruzamento que a banca gosta de fazer e que também não só a banca IDIB, mas outras bancas têm tido aí a tendência de fazer em cada prova, tá bom? Dá para pegar então essas 3 assertivas e colocar no seu resumo, tá? Todas estão corretas. Para a gente falar, vamos entrar aí nas vitaminas hidrossolúveis, e vamos discorrer um pouquinho sobre elas, né? Vitaminas hidrossolúveis, da qual aí o ácido fólico faz parte. Vamos começar, então, né, com a vitamina B12, a cobalamina, que tem como função síntese de DNA, e aí é importante que vocês saibam disso, porque vai cobrar de vocês qual é o micronutriente que participa da síntese de DNA, atua no metabolismo dos lipídios, na maturação das células sanguíneas na medula óssea e está envolvido também na produção de mielina. É dessa forma que a banca tende a cobrar. E aí ela pode linkar da seguinte forma: sua deficiência, né, causa anemia megaloblástica, né, e também neuropatia. Isso faz parte do pacote. Lembrando que quando a banca tenta ludibriar vocês, ela tenta fazer vocês confundirem vitamina B12 com ácido fólico, até porque nós temos funções parecidas dessas vitaminas, né, bem como também nós temos a interferência
dentre uma e outra aí no processo do metabolismo como um todo. As fontes aqui, basicamente, alimentos de origem animal, né? Carnes, fígado, leite, queijos, peixes, ovos, né? Carnes de animais de modo em geral, são fontes aí de vitamina B12. Vitamina C, ácido ascórbico. Pessoal, vitamina C, ácido ascórbico, é também uma das vitaminas mais cobradas, mostrei isso para vocês. Funções aí importantes na síntese de colágeno, tá? Isso é uma coisa que acaba sempre caindo aí uma prova ou outra e as pessoas não estão ligadas nessa função. Atua na composição de cartilagem e tecidos fibrosos, importante guardar isso. Ação antioxidante já é bem conhecido. Atua, né, potencializando a absorção do ferro, né, também bem conhecido, e componente importante na cicatrização de feridas e fraturas. Essa função aí, vez ou outra, é muito utilizada para tentar enganar vocês também. Participa na conversão do colesterol em ácidos biliares e estimula as funções de defesas orgânicas, isso também é vastamente conhecido. Tiamina, vitamina B1, envolvida no metabolismo energético, e aí é importante lembrar que as vitaminas do complexo B são muito envolvidas na questão do metabolismo dos macronutrientes, tá? E aqui a B1, principalmente no metabolismo de carboidratos. Ela não é armazenada e deve ser consumida diariamente. A sua deficiência causa beriberi. Pessoal, guardem B1, tiamina, beriberi, tá? Já facilita muito em relação às questões aí, não somente da banca Edibe, como de diversas outras bancas. Fontes: alimentos de origem animal, principalmente gema de ovo, carnes, peixes e vísceras. Temos também cereais integrais e leguminosas, ok? Ácido fólico, né, a dona da vez aí, que foi a responsável pela questão. Função, olha só como é parecida com a B12. Síntese de DNA e RNA, metabolismo de aminoácidos, participa diretamente do metabolismo desse macronutriente, maturação das células sanguíneas na medula óssea, logo, né, sua carência também causa anemia, tá, megaloblástica, por isso muitas das vezes é confundido aí também com a vitamina B12. Importante na formação do tubo neural em fetos. Observe que essa é uma função da B9, não da B12, tá? E a sua deficiência, além de anemia megaloblástica, retardo no crescimento e distúrbio gastrointestinal, ok? Bom, para dar sequência aí na fixação e para a gente falar um pouco mais sobre vitaminas, essa questãozinha aí na tela para vocês. São fatores que aumentam a absorção do ferro, exceto, e aí vamos lá, essa aqui está muito tranquila, né? Lógico, já vai na letra A, que é presença de polifenóis. A presença do ácido ascórbico, ele aumenta a absorção do ferro. O consumo de proteínas de origem animal também vai aumentar a absorção do ferro. E a presença de vitamina A também contribui para a absorção do ferro, tá, pessoal? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Para quem não sabia, é importante aí você pegar o seu resuminho e você já colocar isso, adicionar no seu resumo, tá bom? Vou pegar esse link aqui para a gente falar um pouquinho dos minerais, tá? Lembrando, os minerais, eles são divididos em duas classificações básicas: os macroelementos e os microelementos, tá? E aí é importante lembrar que os minerais, de um modo geral, né, na verdade, vamos falar aqui de forma bem específica. As vitaminas e os minerais, eles têm papéis de regulação. Eles regulam o organismo como um todo através do processo aí metabólico e também na participação de produção de enzimas, na participação no metabolismo de diversos macronutrientes, né, com o objetivo de que o organismo funcione dentro da homeostase.
ok? E aí é importante entender, lógico, que nós temos as funcionalidades aí distintas de cada vitamina e de cada mineral. Nesse sentido, voltando aí para a tela, né, nós sabemos então que os minerais eles atuam diretamente como constituintes de enzimas, de hormônios, né, secreções e proteínas do tecido orgânico. Importantíssima aí essa informação, tá, pessoal? Os macroelementos, e aí macro por quê? Porque são maiores, né? Então, cálcio, magnésio, sódio, potássio e fósforo fazendo parte dos macroelementos. Microelementos, nós temos aí, no caso, ferro, flúor, iodo, zinco e o cobre dentro desses microelementos, que são aí também de extrema importância na regulação do nosso organismo. Vamos continuar, né, dando sequência falando dos minerais, vamos falar do ferro, né, que foi a bola da vez na questão. Importante lembrar que o ferro M é quem tem a maior absorção na alimentação e o ferro não M tem menor absorção, né? E aí é importante lembrar que ele vai de ferro férrico para ferro ferroso, que por sua vez tem aí a melhor absorção no trato intestinal. O ferro ele é importantíssimo na composição da hemoglobina, né, e de enzimas envolvidas no metabolismo energético. Além disso, ele participa do transporte de oxigênio, então ele é vital para o organismo humano. Sem oxigênio não sobrevivemos. A deficiência do ferro causa também anemia, mas a anemia é a ferropriva. Importante distinguir, tá, pessoal? A anemia causada pelas vitaminas do complexo B, né, no caso B12 e B9, são anemia megaloblásticas. Por quê? Porque são anemias causadas pela má formação da hemoglobina, que faz com que essas células vermelhas fiquem grandes, maiores, por isso megaloblásticas. E apesar de ficarem grandes e maiores, elas têm a sua função reduzida ou inexistente. No caso aqui da anemia ferropriva, a ausência do ferro no organismo faz com que não tenha-se a produção da hemoglobina na quantidade que precisa se ter, fazendo então com que haja uma diminuição dessa série vermelha do sangue, gerando a anemia. Fontes aí do ferro, né? Carnes vermelhas, feijão, ovos e vegetais folhosos aí. O ferro é o mineral encontrado em maior quantidade no corpo humano. Desculpa, essa aqui não é o ferro, é o cálcio, tá, pessoal? Houve aqui uma mudança. O cálcio, tá? Só para mudar aqui, tá erradinho. O cálcio é o mineral encontrado em maior quantidade no corpo humano. Cálcio, maior quantidade, seguido do fósforo, que é o mineral aí que tem a segunda maior quantidade no nosso organismo. Ele é encontrado principalmente nos ossos e nos dentes. E a função do cálcio é diversa: formação de ossos e dentes, transporte em nível de membrana celular, contração muscular e transmissão de impulsos nervosos. Pessoal, lembrando aqui, a banca, ela, lógico, é vastamente conhecido que o cálcio ele participa da formação de ossos e dentes, tá? Mas muitas vezes as pessoas não sabem que ele participa da contração muscular, da transmissão de impulsos nervosos e de transporte a nível de membrana celular. Muitas vezes a banca vai citar só isso. São essas funções que são menos conhecidas que muitas vezes as bancas tendem a cobrar de vocês. Então, guardem essas funções, ok? Deficiência do cálcio, né, atrás do crescimento nas crianças, que pode culminar com raquitismo. Também osteoporose, né, que é uma das principais causas aí em idosos e principalmente mulheres na pós-menopausa, além de tetania, né, espasmos e contração involuntária muscular, além de dores musculares. Fontes aí do cálcio: leite, produtos lácteos, brócolis, couves, leguminosas, né? Temos também aí o gergelim, que é excelente fonte de cálcio,
né? O cálcio, então, sendo encontrado em diversas fontes, mas principal aí, leites e produtos lácteos. O fósforo, né, como eu já tinha até adiantado aí para vocês, é o segundo mineral mais abundante do corpo. E qual é a jogada aqui? Então, guardem isso, vou dar esse susto aí para vocês. Vamos lá. O cálcio, as bancas tendem a fazer você confundir cálcio com fósforo nas questões. Por quê? Porque também tem funções aí semelhantes, tem funções que acabam se cruzando nesse processo, tá? E aí observem o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Então vamos lá. O cálcio é o segundo maior mineral, né? O segundo mineral mais abundante no organismo, presente nos ossos e dentes, olha só, assim como o cálcio. 80 a 85%, né, fosfato de cálcio. E também nos fluidos extracelulares e células. Função, formação de ossos e dentes e equilíbrio ácido básico, componente dos fosfolipídios e lipoproteínas e participa do metabolismo energético, além também de fazer manutenção do pH. Deficiência do fósforo causa fraqueza, desmineralização óssea. Já vi questão que pega as funções parecidas do fósforo e do cálcio, traz aí que a deficiência causa desmineralização óssea e perda de apetite, né? E aí as pessoas marcaram cálcio ao invés de fósforo, né? A perda de apetite aqui, por sua vez, já é uma nuance do fósforo e não do cálcio, além também de dores articulares. Fontes principais do cálcio, né? Alimentos aí de origem proteica, né? Leites e derivados, carnes, leguminosas, peixes, ovos e oleaginosas, todas com bons teores de cálcio. Sódio, outro mineral vastamente cobrado nas provas, vastamente explorado aí pelas bancas, né? Ele tem como principal função equilíbrio hidroeletrolítico e regulação renal. Deficiência causa, por sua vez, câimbras, apatia mental e redução de apetite. As fontes, sal refinado, no caso aí cloreto de sódio, NaCl. Pessoal, recentemente uma aluna me mandou uma pergunta, uma questão de uma prova, falando aqui sobre a questão do NaCl, né? A fonte de sal, né? O NaCl e tal, não sei o quê, e era uma das alternativas. O NaCl apresentava-se como uma das alternativas, né? Sendo fonte de sódio. E a aluna falou, professor, mas NaCl e tal, mas poderia apresentar dessa forma? Pode, pessoal, a banca pode explorar da forma como lhe for mais conveniente, desde que esteja correta, né? Se não tiver, depois você entra com recurso, mas aqui está correto. Então guardem, tá? Cloreto de sódio, NaCl, tá? Além disso, alimentos industrializados, alimentos enlatados, biscoitos salgados, carnes e bacalhau e condimentos, todos aí esses alimentos, fontes de sódio. Magnésio, pessoal, magnésio e zinco ultimamente vem sendo aí cobrados em provas, tá? Magnésio principalmente, então trouxe para a gente explorar um pouco. Ele é ativador de diversas enzimas, tá? Ele participa da mineralização de ossos e dentes juntos com cálcio e fósforo, então tomem cuidado com possíveis pegadinhas nesse processo. Além disso, ele trabalha no controle da contração da musculatura cardíaca. A deficiência causa tremor, espasmo muscular, anorexia, náuseas e vômitos. Fontes: cereais integrais, sementes, frutos secos, leguminosas, oleaginosas, verduras como espinafre e acelga principalmente, tá? Zinco é importantíssimo mineral também, importantíssimo antioxidante, talvez aí sua função principal. Porém, contudo, entretanto, todavia, a função do zinco aí como antioxidante, ela não é tão explorada,
né, acaba ficando secundária à função de processos bioquímicos relacionados ao zinco, né? O zinco ele está relacionado a diversos processos bioquímicos, ele está relacionado também a uma melhora na imunidade, né, e a formação óssea e também a cicatrização, tá? Tudo isso é função do zinco, né? Deficiência do zinco está diretamente ligado a prejuízo no crescimento, a queda de cabelo, dificuldade de cicatrização e diminuição do apetite, além de alteração no paladar. Importante, hein, pessoal? Bizu de ouro aqui, diminuição do apetite e alteração no paladar, zinco, ok? Fontes, carnes, fígado, ovos, leite, grãos integrais aí, todas fontes de zinco. Opa! Bom, saindo desses minerais, vamos falar um pouquinho sobre vitaminas lipossolúveis, e aí já trago uma questão para a gente linkar, né? A questão da BankDib, falando sobre vitamina D, e a questão diz o seguinte: a vitamina D3, calciferol, e a vitamina D2, ergocalciferol, são duas das várias formas de apresentação da vitamina D. Assinale a alternativa incorreta a respeito desse nutriente. E aí vamos lá, pessoal. A vitamina D circulante é proveniente dos alimentos ingeridos, porém também pode ser sintetizada pela pele a partir da ação dos raios UV a partir do 7-desidrocolesterol. Pessoal, essa aí tá correta, mas vamos passar aqui, ó. Já esbarrei sem querer aqui, mas já mostrei que é a letra C correta, mas vamos, que é incorreta, mas vamos lá. A maior parte da vitamina D absorvida é estocada no fígado como 25-hidroxicolecalciferol, e inclusive é a forma que nós, nutricionistas, solicitamos para verificação no exame bioquímico e conseguimos visualizar se o paciente tem ou não deficiência, tá? Letra C, que é a alternativa aí correta da questão e a incorreta em relação à vitamina D, quando os níveis de cálcio aumentam, há aumento na mobilização de cálcio pela calcitonina. Pessoal, quando os níveis de cálcio aumentam, não necessariamente quer dizer que há um aumento de cálcio, né, devido à mobilização da calcitonina. Por quê? Porque, vamos lá, os níveis de cálcio, eles podem aumentar tanto devido à absorção, né, por sua vez, que também juntamente com a vitamina D fazem com que tenhamos um aumento desse cálcio na corrente sanguínea, e a calcitonina, que é um hormônio secretado aí pela paratireoide, ela faz tanto com que o cálcio seja agregado ao osso, como também, né, retirado do osso e jogado na corrente sanguínea, tá? Então, não é algo fechado exclusivo aí da mobilização somente pela calcitonina, né? O que torna aí essa questão uma questão errada. E aí é importante lembrar também que ela é inversamente proporcional, porque quando você tem uma diminuição do nível do cálcio, na verdade, é que tem uma secreção maior de calcitonina, gerando um aumento da mobilização do cálcio, tá? Sendo inversamente proporcional, da mesma forma que ocorre também na tireoide, trabalhando com os hormônios aí, TSH e T3 e T4. Quando um baixa, o outro aumenta. Quando um aumenta, o outro abaixa, ok? Na letra D, as DRIs para a vitamina D são estabelecidas para atingir necessidade corporal, sem levar em consideração a exposição solar, também aí a alternativa correta. Importantíssimo é que vocês guardem essas alternativas aí que estão corretas e consertem essa letra C aí para vocês saberem o que é o correto em relação a ela, e coloquem também, adicionem no resuminho de vocês. Vamos falar então um pouquinho sobre as vitaminas lipossolúveis, né, da qual a vitamina D faz parte. Aí é importante lembrar, pessoal, mostrei para vocês vitaminas hidrossolúveis e mostrei
Vou mostrar agora as lipossolúveis. Saber também quais são hidro e quais são lipossolúveis, e é até por isso que eu as separei aqui dessa forma, isso favorece também no momento da marcação da alternativa correta. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas das vezes a questão ela não é muito clara, né? A questão traz para vocês aí no enunciado, né, falando sobre algumas funções, e aí ela vem falando também qual é a classificação, sendo uma vitamina hidrossolúvel ou lipossolúvel. E muitas das vezes, sabendo só a classificação, nem mesmo a função, você já consegue marcar a alternativa correta. Então, saibam qual é qual, tá? Vamos começar sobre a vitamina D, né, aí, que é a vitamina da questão. Lembrando, vitamina D2, ergocalciferol, né, você obtém através das plantas expostas aos raios ultravioletas, né, e temos cogumelos e por aí vai. Temos a vitamina D3, colecalciferol, que é obtida através de alimentos de origem animal e também através da síntese cutânea dos raios UV. E as funções, né, associadas ao metabolismo do cálcio e do fósforo, fazendo com que tenha maior agregação aos ossos, aos dentes, potencializando, então, a melhor funcionalidade desses dois minerais, ok? Além disso, né, ela está diretamente ligada ao crescimento e à mineralização dos ossos, lógico, ligado a esses minerais. Na deficiência, nós temos em crianças a causa do raquitismo, retardo do crescimento e deformidades ósseas ao longo dos ossos longos, né, principalmente bacia e costelas. No adulto, nós temos a osteomalácia, né, que é a mais comum, e em casos mais elevados, aí, causando também, né, casado também com a carência do cálcio, a osteopenia, bem como a osteoporose. Fontes alimentares, principalmente de origem animal, leite, fígado, manteiga, peixes, no caso salmão, e gema de ovo, as principais fontes aí da vitamina D, ok? Vitamina A, pessoal, essa também é queridíssima das bancas. As bancas adoram cobrar a vitamina A nas suas questões, nas suas provas, tá? E aí, vamos lá, vitamina A, retinol, né? E nessa aí todo mundo já sabe, principalmente. Falou retinol, né? Lembramos de retina, lembramos dos olhos. Então já sei, é a vitamina aí dos olhos, né? Sim, a vitamina dos olhos está diretamente ligado nessa função, né, dos olhos. E uma coisa que é importantíssimo que vocês saibam nesse processo todo é que, apesar de, né, ela ser a vitamina dos olhos, ela está diretamente ligada, as bancas tendem a desvincular também essa função no momento da citação aí dessa vitamina no momento de cobrança. Então, beleza, eu sei que ela está ligado a questão da boa saúde ocular e tudo mais, mas também saibam as demais funções que tendem a ser as funções que vão ser mais exploradas aí pela banca, ok? Então, falando aí da vitamina A, né, crescimento e manutenção do tecido epitelial é também função da vitamina A, muitas das vezes também explorada em algumas questões. Aumento das resistências a infecções também é outra função da vitamina A. Desenvolvimento dos ossos, a participação no processo do metabolismo para desenvolvimento dos ossos também é função da vitamina A. Manutenção da visão, né? Essa nós sabemos muito bem. E também ela tem função antioxidante, né? Tudo isso faz parte do rol das funções da vitamina A. Ela pode ser armazenada no fígado e nos depósitos de gordura, até porque ela é lipossolúvel, né? Bem como também pulmões e rins. E aí, deixa eu voltar aqui para abrir um adendo, uma observação. Lembrando, nós temos vitaminas hidrossolúveis, bem como vitaminas lipossolúveis.
é importante entender também nesse processo, pessoal, que se são hidrossolúveis, solúveis em água, e lipossolúveis, solúveis em gordura, nós precisamos desses dois componentes para o bom funcionamento, a boa atuação dessas vitaminas. É lógico que não vou falar assim, um ser humano privado de água, ele não vai ter o bom funcionamento das vitaminas hidrossolúveis. Na verdade, ele não vai ter o bom funcionamento de nada no organismo, né? A desidratação, ela é tão penosa que ela impacta o organismo como um todo. Lógico, isso é fato, né? Mas, entretanto, todavia, né, a redução nos níveis hídricos impactam também na questão das vitaminas hidrossolúveis, bem como há uma necessidade também da ingestão aí de lipídios dentro do que é recomendado, lógico, nada além do recomendado, para que se tenha também uma boa absorção e uma boa função aí das vitaminas lipossolúveis. Lembrando que, até como mostrado aqui no slide, voltando para ele aqui, né, elas podem, né, vitaminas como a vitamina A, por exemplo, pode ser armazenado nos depósitos de gordura, tá? O que é muito importante. Deficiência da vitamina A, pessoal, vai causar cegueira noturna ou cegueira irreversível em casos mais graves, né, e de longa duração. Lembrando que isso aqui também já é bem palpável, sabemos muito sobre isso, né? Além disso, baixa resistência a infecções, retardo do crescimento, lesões oculares, né? Xeroftalmia, causado pela xeroftalmia. E também nós temos a vitamina A associada a um processo chamado de fome oculta, tá? Alguns estudos apontam a carência da vitamina A nesse processo da fome oculta, então é importante que vocês saibam. Na forma de retinol, nós encontramos a vitamina A nos alimentos de origem animal, leites, derivados, vísceras, gema de ovo, óleo de fígado de peixes. E na forma de beta-caroteno, nós encontramos nos vegetais de cor amarela, cenoura, abóbora, mamão, couve, agrião, né, também no azeite, no óleo de dendê, né, essas são as fontes aí da vitamina A. Vitamina E, tocoferol. Vitamina E tem aí como função principal ser um potente antioxidante e, por ser um potente antioxidante, ela previne lesões na membrana celular, sendo um protetor contra a ação dos radicais livres, tá? Lembrando que quando falamos de radicais livres, nós temos radicais aí que, por sua vez, eles têm uma ação de destruição das membranas celulares, bem como também da célula como um todo, tá? E nesse processo, a vitamina E, ela trabalha muito bem, né, juntamente com o selênio e o zinco na proteção das membranas celulares, na proteção das células aí como antioxidante, né, combatendo, né, evitando aí que haja uma lesão maior, uma oxidação maior das células pelos radicais de oxigênio e nitrogênio, lembrando que os dois aí podem causar, né, os dois fazem parte dos chamados radicais livres, ok? A deficiência da vitamina E, ela é rara, né, mas pode acontecer, causando alterações no sistema nervoso central e disfunções neurológicas. Principais fontes: óleo de peixe, oleaginosas, aí temos castanhas, nozes, amendoins, os óleos vegetais, sementes e também os cereais integrais, né, são as fontes da vitamina E. Vamos passar agora aí para uma outra questãozinha, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão. Olha só. Vitamina que participa ativamente do metabolismo de carboidratos, vamos lá, e lipídios, e tem como os principais efeitos de sua deficiência beriberi, com efeitos neurológicos e cardíacos. Estamos falando da vitamina, e aí eu quero ver aí no chat, essa aqui eu vou deixar
para vocês responderem qual é a vitamina que está sendo citada aí, né? Até porque falei sobre ela agora há pouco, hein? E aí, qual é a vitamina, pessoal? Estou aguardando vocês aí no site, no chat. Tá fácil, né, pessoal? Lúcia Alves Siqueira já jogou na tela, Raimundo também, né? Luciana Alves Siqueira, desculpa, Tiamina, Raimundo, né? É isso aí, pessoal. Isso aqui é muito fácil. Eu tinha falado para vocês, é importante lembrar que muitas vezes as questões elas não vão explorar, né, diretamente as funções mais específicas, as carências mais específicas, mas beriberi aí, né, ela é explorada demais, né, na tiamina, então fica mais tranquilo que vocês saibam disso, tá? Nesse sentido, essa questão aqui tá de graça, né, mas tem muita gente que acaba errando. É isso aí, Valdênia, muito bem. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aí, né? A galera tá acordada, queria saber se vocês estavam acordados e tá todo mundo acordado. Bora na sequência e aí eu quero trazer essa questão aqui para vocês, uma questão que eu achei muito bacana. A banca vacilou na questão, mas observe essa questão aí, tá? O índice glicêmico é definido como o aumento da área sob a curva da glicemia em resposta a uma dose padronizada de carboidrato. Ou seja, a resposta da curva de glicemia acima do nível de glicose, sanguínea em jejum. Assinale a alternativa que possui apenas alimentos com baixo nível glicêmico. E aí, nós temos arroz integral e feijão, né, letra A, lentilha e milho verde, letra B, letra C, farelo de trigo e polenta, letra D, mandioca e grão de bico. E aí, vamos lá, pessoal. Importante aqui, para a gente contextualizar. Eu trouxe essa questão porque essa questão ela foi anulada, tá? Na verdade, tem 3 alternativas aqui que poderiam ser alternativas corretas. Eu acredito que aqui houve um erro de digitação e eles queriam a alternativa que não possui, né, alimentos de baixo índice glicêmico. Acredito que seja isso, houve um erro lá no momento e colocaram aí o contrário. E eu trouxe porque geralmente as bancas, quando ela tende a errar sobre um assunto, quando ela tende a perder, ela vez ou outra acaba cobrando novamente sobre esse assunto, não necessariamente dessa forma, mas de uma outra forma. Quando nós falamos aqui sobre índice glicêmico, é importante entender que nós temos índice glicêmico e nós temos também carga glicêmica, tá? E tanto o índice glicêmico quanto a carga glicêmica, elas são cobradas em provas e nós temos uma tabela para isso, a tabela internacional de índice glicêmico. Tabela essa que eu deixei o PDF para vocês também, juntamente com o material dessa aula. Então, baixem lá. Estou falando isso por quê? Porque não dá para eu explorar aqui com vocês o índice glicêmico de todos os alimentos. Mas é importante que vocês conheçam, por exemplo, desses alimentos, pelo menos desses alimentos aqui citados e dos alimentos aí que são mais consumidos. É lógico que se você pegar e falar assim, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, nossa senhora, o índice glicêmico é elevado. Sabemos muito bem disso, não precisa nem ter um vasto conhecimento, né, sobre a tabela para ter essa noção, né? E nós sabemos muito bem que incidir sobre isso e ter esse conhecimento, ele faz também essa diferença no momento da prova. Nesse sentido aqui, eu digo para vocês, né, que tanto a alternativa A, arroz integral e feijão, quanto a alternativa B, né, lentilha e milho verde, quanto mandioca e grão de bico, tem alimentos aí de baixo nível glicêmico, tá? Eu acredito que aqui somente a polenta não é de baixo nível glicêmico, tá? Mas enfim,
Não tenho certeza do farelo de trigo, mas os demais todos eu tenho certeza do que eu estou falando, pelo menos nessa tabela aí, vocês podem olhar que bate muito bem, tá? E aí, vamos explorar um pouquinho do que diz essa tabelinha. Vamos lá. A resposta glicêmica, ela pode ser avaliada por dois índices, o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico é calculado a partir da glicemia encontrada no sangue em até 2 horas após a ingestão de um determinado alimento, fonte de carboidrato. É o índice qualitativo. A carga glicêmica relaciona-se à qualidade do carboidrato do alimento e à quantidade consumida desse alimento. Geralmente, os alimentos com carboidratos não disponíveis, como cereais integrais, feijão e outros grãos ricos em fibra alimentar, amido resistente e ou frutanos, proporcionam um aumento reduzido de glicose. Então, são de baixos índices glicêmicos, bem como de baixa carga glicêmica. E também baixo índice reduzido de glicose, bem como, consequentemente, lógico, da insulina, né, que responde diretamente à glicose que é produzida. Mesmo após uma refeição rica em carboidratos, né, isso ocorre. Esse tipo de carboidrato tem sido relacionado com a diminuição do apetite e com níveis mais adequados de glicose, insulina e lipídios no sangue. O mesmo não acontece com os carboidratos disponíveis, açúcares e amidos presentes nos doces, batatas, refrigerantes e alguns tipos de pães, que são de alto índice glicêmico e também de alta carga glicêmica. E aí, é importante que nós entendamos o quê? É lógico, você tem um alimento que ele é de alto índice glicêmico, tá? E vamos pegar aqui uma batata, né? Uma batata, você faz ela lá no preparo você acaba causando uma elevação do índice glicêmico dela, né? Lógico. E aí, esse índice glicêmico elevado dessa batata, quando consumida a batata em si, né, você tem uma elevação da glicemia. Mas quando você consome essa batata num prato de batata com carne, por exemplo, a carga glicêmica ali daquela refeição, por sua vez, ela já é outra, né? Você acaba por ter um balanceamento desse processo. Recentemente, aí, isso é só para a gente ter uma noção, né? Mas pensem nisso, vou apresentar isso depois, até vou postar isso no meu Instagram. Eu estava lendo um artigo que mostrava a diferença entre a produção glicêmica em relação à ordem dos alimentos consumidos. Né? Se você monta um prato, consumir primeiro a salada, né? Depois o carboidrato, depois a proteína, é diferente, isso na sequência ali, tá tudo no prato, tá? A quantidade ali de glicose na corrente sanguínea, ela difere de você começar do carboidrato, da salada e depois para a carne, ou da carne para a salada e depois do carboidrato, ou carne, carboidrato e salada. Né? Então, é algo aí que nos mostra campos que ainda vão ser explorados nesse processo de índice glicêmico e carga glicêmica. Tá? Tudo ainda muito novo, tudo ainda sendo explorado aí para também entrar nesse processo, né? No futuro, com certeza, vamos ter atualizações acerca disso. Ainda sobre esse assunto, é importante lembrar que nós temos valores, né, que transformam isso em baixo, médio e alto. Né? E aí, vamos lá. Índice glicêmico, tá, pessoal? No controle com o pão e controle com a glicose. É importante lembrar que temos os dois controles. O índice glicêmico no controle com o pão, né, é igual ou inferior a 75, né, ou igual ou inferior a 55, né, do índice glicêmico. Aí, para obtenção dos valores de índice glicêmico, multiplica-se por 7, aí tem aqui o asterisco para vocês entenderem, tá? Ele é considerado baixo. O médio vai de 76 a 94 ou de 56 a 69. E o alto vai
igual ou superior a 95 ou igual ou superior a 70. E aí você vai falar, professor, mas não fez muito sentido, né? Porque pode ser um ou outro, eu sei. Por isso que as bancas, quando cobram, elas cobram o controle com a glicose. Eu estou só apresentando para vocês os dois, para vocês terem aí esse material, né? E aí, vamos lá. Lembrando, né, que nesse objetivo, quando você tratar, você vai considerar aí, tá, o índice glicêmico dessa forma aqui, tá? Na maioria das vezes é esse que é cobrado, podendo também ser cobrado esse, tá? Mas o asteriscozinho aqui é o que geralmente é mais cobrado em prova. Carga glicêmica, pessoal, igual ou inferior a 10, tá? Na refeição, ela é baixo, de 11 até 19 ela é médio, igual ou superior a 20 ela é alta. Carga glicêmica ao dia, igual ou inferior a 80 ela é baixo, entre 81 e 119 ela é médio e igual ou superior a 120 ela é elevada. Essas são as classificações em valores aí, para vocês entenderem da quantidade que nós temos em relação aos valores de índice glicêmico, ok? Para a gente fechar aqui, né, também questão aí da nutrição básica, é importante lembrar dos valores energéticos, tá, pessoal? Vem caindo em prova, em algumas provas, e algumas pessoas estão vacilando nisso. Lembrando, então, carboidrato tem 4 quilocalorias, proteína, ela reflete a 4 quilocalorias também, lipídio a 9 quilocalorias e o álcool a 7 quilocalorias. E aí, quando nós falamos do consumo desses macronutrientes, é importante lembrar também da absorção aí, né, e da hidrólise desses macronutrientes. Lembrando, vamos lá, vamos começar. Na saliva, nós temos a amilase e a lipase lingual. A amilase, ela vai ser responsável por quebrar o amido, né? Porém, é importante lembrar que a lipase lingual, né, apesar de ter como objetivo a gordura, a digestão dos lipídios, eles não começam na boca, diferente da digestão dos carboidratos, que começam sim na boca, tá? Então não cometam o erro, mas saibam que existe a lipase lingual. No suco gástrico, nós temos a pepsina, sendo responsável aí pela digestão das proteínas, né, que já se inicia no estômago, bem como a lipase gástrica pela gordura também, né, responsável pela digestão das gorduras já no estômago, tá? Através do pâncreas, nós temos a secreção da lipase, temos a da colesterol esterase e da alfa-amilase, né? Lembrando aí, né, colesterol esterase, esteróis, né, no caso colesterol, e alfa-amilase, amido e dextrinas, e a lipase, gordura. Na secreção pancreática, continuamos aí com a tripsina, né, responsável pela digestão de proteínas, quimiotripsina e carboxipeptidase, no caso, quimiotripsina proteínas e carboxipeptidase polipeptídeos, e a ribonuclease e desoxirribonuclease, né, ácidos ribonucleicos e ácidos desoxirribonucleicos. Elastase, proteínas fibrosas, sendo responsável também pela sua digestão. E no intestino delgado, temos a carboxipeptidase e aminopeptidase e a dipeptidase nos polipeptídeos, e a enteroquinase, tripsinogênio, e a sucrase pela sucrose, tendo como produto final aqui na sucrose, né, glicose e frutose já nesse objetivo, tá bom, pessoal? Importante lembrar que nesse processo aqui, a tendência é que as bancas cobrem de vocês a quebra, né, o resultado do substrato da quebra aí dos carboidratos, né? E aí mais comum da seguinte forma, não? A alfa-dextrinase, né, ela vai ter como substrato a dextrina, que no final vai gerar glicose. A maltase
né, através aí da quebra da maltose, vai gerar glicose mais glicose, a lactase vai quebrar a lactose, gerando glicose com a lactose. Aqui no caso, eles não tendem a cobrar, né, mas nucleotidases, né, dos ácidos nucleicos, e as nucleosidases fosforilases, né, os nucleosídeos, né, por sua vez. Mas a cobrança maior realmente em cima dos carboidratos, ok? Fechando aqui essa parte dos carboidratos, na verdade essa parte da nutrição básica. Opa, deixa eu fechar essa telinha que apareceu aqui de propaganda. Achei! Bom, vamos entrar agora em avaliação nutricional, pessoal. Né? Esse resuminho aqui já foi. Vamos para a avaliação nutricional. E para a gente iniciar a matéria é importante falar aí um pouco falar um pouco aí sobre a avaliação nutricional em si, tá? Que tem aí o objetivo de trazer, né, uma composição, resultado da composição corporal como um todo, bem como tudo que traz nesse processo, tudo que interfere nesse processo, e também verificação aí do que pode gerar para vocês, né, para o ser humano, um possível diagnóstico nutricional. Para a gente começar, a aula ela deu uma desconfigurada aí, mas eu vou colocar no ponto correto, depois eu volto aqui, tá? Vamos lá. Para a gente começar, é importante entender que, bom, a avaliação nutricional, ela é dividida aí um pouco em relação à questão do que compõe aí esse processo de determinação da composição corporal e determinação dos métodos em si. Vamos lá, para a avaliação do estado nutricional, tá, nós temos os métodos objetivos e subjetivos, e diretos e indiretos. Isso é muito cobrado em prova, tá, pessoal? Então vamos lá. Avaliação do estado nutricional, métodos objetivos. E aí nós temos antropometria, composição corporal, parâmetros bioquímicos e consumo alimentar. Métodos subjetivos, exame físico e avaliação global subjetiva. Pessoal, importante lembrar, métodos objetivos, tudo que você tem um resultado de forma específica a partir do momento que você avaliou. Se você fez antropometria, você vai ter um resultado, né? O peso é as dobras cutâneas tem lá um resultado, é outro resultado, a circunferência é outro resultado e por aí vai. Composição corporal vai te gerar um resultado, parâmetros bioquímicos vai te gerar um resultado e consumo alimentar vai te gerar um resultado. Você avalia, você sabe quanto seu paciente consumiu. Métodos subjetivos. O que é o método subjetivo? É aquilo que você precisa interpretar. Os exames físicos você precisa interpretar e a avaliação global subjetiva é subjetiva, então você também precisa interpretar. Já os indicadores diretos e indiretos de avaliação do estado nutricional, eles englobam os métodos objetivos, né, os indicadores diretos vão englobar, vamos lá, os métodos objetivos e os subjetivos, e estão diretamente ligados ao diagnóstico. Então nós temos o quê? Todos esses aqui, ó, antropometria, composição corporal, parâmetro bioquímico, consumo alimentar, exame físico e avaliação global subjetiva. Tudo isso é indicador direto, porque eles vão me gerar o diagnóstico. Já os indicadores indiretos, eles vão indicar o que causa aquele diagnóstico, o que explica aquele diagnóstico, né? E aí pode ser o quê? Pode ser o consumo alimentar que é inadequado, a renda, a disponibilidade de alimentos, fatores sociais e culturais, dentre outros. E aí eu quero só fazer um adendo aqui, que o único desse aqui que não vai, um dos métodos objetivos que não vai compor, né, os indicadores diretos é o consumo alimentar, porque ele explica diretamente, né, ele é uma das causas que ajudam a identificar o que causou o problema, tá?
o que por sua vez faz com que ele muitas vezes seja também utilizado aí para confundir vocês, tá bom? Então, ficar de olho aí nesse processo. Além dos indicadores, né, dos métodos objetivos e subjetivos, indicadores diretos e indiretos de avaliação nutricional, nós temos os métodos de avaliação da composição corporal, que por sua vez compõem a avaliação nutricional. Métodos diretos, dissecação de cadáveres e extração lipídica, você, através da dissecação do cadáver e de extração lipídica do corpo humano, você consegue determinar a composição corporal. Métodos indiretos, e aí lembrando, os métodos indiretos, né? Métodos diretos são os mais arcaicos, os indiretos são os mais tecnológicos, aí nós temos, né? Pode dizer-se tecnológicos, apesar da pesagem hidrostática não ser tanto, mas a DEXA, sim, é altamente tecnológica e é padrão ouro, interactância de raio infravermelho, né, no caso, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e pletismografia, todos esses são métodos indiretos, lembrando que a pletismografia caiu numa prova, né, aí, e faz parte de um indicador, de um método indireto de avaliação da composição corporal, então guardem esses nomes. E os métodos duplamente indiretos de avaliação da composição corporal têm bioimpedância e antropometria, sendo duplamente indiretos. Essa é a classificação dos métodos de avaliação da composição corporal, ok? E aí, lembrando, ao longo da vida, nós temos algumas medidas que são medidas específicas de avaliação nutricional para as fases da vida. Por exemplo, crianças, nós temos a avaliação aí de peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e IMC por idade de 0 até 5 anos. De 5 até 10 anos, nós temos peso por idade, estatura por idade e IMC por idade. Importante lembrar isso, pessoal. Nós temos 4 parâmetros de avaliação de 0 a 5 anos e 3 parâmetros de avaliação de 5 a 10 anos. Os adolescentes, eles são avaliados através de IMC por idade e estatura por idade. Os adultos, através do IMC e circunferência da cintura. Os idosos, através do IMC e da circunferência da panturrilha. E as gestantes, através do IMC por semana gestacional e o ganho de peso gestacional. Lembrando que agora nós temos uma nova, vou falar isso na cara dura aqui, tá? Porque tem aluno que está se confundindo, não está sabendo. Nós temos a nova caderneta da gestante, que já tem os ganhos de peso, tanto ganho de peso total, ganho de peso semanal e ganho de peso por trimestre. Tá? Eu já postei isso no Instagram, essa atualização, tem lá uma planilha toda feita para vocês, né? Então sigam essa nova caderneta, essa nova determinação, porque é isso que vai ser cobrado em prova, já vem sendo cobrado em prova. Algumas bancas erroneamente cobram a classificação antiga, mas é totalmente passível de recurso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Continuando, né? Dentro desse processo também, cabe falar um pouquinho da bioimpedância, né? Bioimpedância, pessoal, vamos lembrar, né? A bioimpedância, ela é um método de avaliação da composição corporal, é um método duplamente indireto, né? Juntamente com a antropometria. E a bioimpedância, ela utiliza ondas elétricas imperceptíveis que percorrem o corpo, utilizando a água como meio de transporte e os tecidos, né, gordura e os demais tecidos do corpo, aí para fazer a leitura desse processo, tá, da composição corporal. E dentro da bioimpedância, um parâmetro aí que vem ganhando força é o ângulo fase, tá? E aí o ângulo fase, pessoal, ele é encontrado devido à relação direta com a reactância e a resistência, né, que são geradas aí durante a avaliação pela bioimpedância, que formam um ângulo pelo desvio da corrente elétrica refletida no corpo do indivíduo e expressam o equilíbrio entre o espaço intra e extracelular, ou seja,
mostra a mudança da qualidade e quantidade dos tecidos a partir da aplicação da bioimpedância. É um dos métodos de referência para avaliação do prognóstico de pacientes e de massa muscular. Sendo assim, pode ser utilizado em indivíduos com câncer, AIDS, sarcopenia e insuficiência cardíaca, além de permitir o uso nas mais variadas fases da vida, né? E sim, o ângulo fase ele é um bom indicador de saúde global do paciente feito pela bioimpedância. Tá? É importante que vocês saibam disso, tá bom? Vamos direto agora para as questões, né? E aí eu volto no que está lá em cima. Considere as seguintes assertivas sobre os métodos de medida de gastos energéticos e assinale a alternativa correta. Calorimetria direta possui baixo custo operacional, porém não reflete a atividade física usual do indivíduo. Tá? Errada essa aí. Calorimetria direta, lembrando, sim, ela reflete a atividade física usual do indivíduo, tá? Na verdade, ela não possui um baixo custo operacional também, tá? Como ela vai estar sendo utilizada num processo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Você tem a atividade física do indivíduo podendo ser refletida ali diretamente nesse processo, tá? A calorimetria direta, ela permite aferir medidas de gasto energético por longos períodos. Na verdade, ela não permite, tá? Lembrando que é utilizada ali por 24 horas, mas quando se fala longos períodos, é bem superior a 24 horas. Calorimetria indireta possui boa acurácia e técnica mais simples. Sim, essa aqui corresponde à realidade. E a água marcada não possui boa acurácia, porém possui baixo custo operacional. Na verdade, não é a realidade, na verdade também é água duplamente marcada. Vou falar sobre tudo isso para vocês, tá? Vou mostrar aqui sobre a água marcada, tá, pessoal? Água duplamente marcada. Você tem aí o método da água duplamente marcada, né? Que o método chama-se dessa forma, né? E o paciente ele faz a ingestão da água marcada, ingerindo uma dose conhecida de água duplamente marcada, na qual os isótopos aí são presentes, né, em concentrações precisamente medidas na água. Após a ingestão, a água distribui-se por todo o corpo, misturando com os fluidos corporais. E ao longo do tempo, os isótopos são eliminados no corpo em diferentes taxas, principalmente através da água excretada na urina, mas também pelo suor, pelas fezes e a água produzida metabolicamente durante a respiração. O deutério e o oxigênio, né, menos 18, é perdido tanto na água quanto no dióxido de carbono, CO2 exalado. E as amostras aí, geralmente a urina, são coletadas em intervalos regulares após a ingestão da água marcada. A razão entre as taxas de desaparecimento dos dois isótopos nos fluidos coletados é usada para calcular a produção de CO2 do corpo, que, por sua vez, é utilizada para determinar o gasto energético total através de equações metabólicas. Esse é o método aí da água duplamente marcada. E aí é importante que vocês entendam, pessoal, que essa água duplamente marcada, ela é um método aí muito utilizado, né, atualmente. Já é um método padrão ouro. Inclusive as novas determinações aí das DRIs, das fórmulas que foram feitas, foi se baseado através da água duplamente marcada. E aí vamos falar um pouquinho, né, das calorimetrias, tá, pessoal? Que ficou errado aí na formatação, mas para a gente dar a sequência correta. Calorimetria direta é aquela que mede a transferência de calor do organismo para o meio ambiente. A calorimetria direta requer uma câmara altamente sofisticada, então não tem como ser barato, né? Que possibilita medir o calor sensível liberado pelo organismo, além do vapor de água liberado pela respiração e pela pele.
Para a avaliação do gasto energético aí diário, o avaliado deve permanecer na câmara por um período superior a 24 horas. Esse método apresenta grande precisão e um ambiente ótimo de estudos controlados. Entretanto, apresenta como desvantagem custo muito elevado, dificuldade na combinação com outras medidas mais invasivas, maior tempo gasto por pesquisadores e sujeitos participantes do estudo e realização de coleta em um ambiente artificial, que não representa as atividades realizadas na vida diária do indivíduo. Então, você tem ali flutuações no que de fato é o gasto energético desse indivíduo. A calorimetria indireta é aquela que mede a produção de energia a partir dos equivalentes calóricos de oxigênio consumido e do gás carbônico produzido. Se o nitrogênio urinário for também avaliado durante o período da medida, a calorimetria indireta pode ser utilizada para calcular as taxas de oxidação de aminoácidos, pois o nitrogênio urinário determina a oxidação de proteínas, sendo então um método ainda mais completo. A calorimetria indireta é considerada uma técnica de custo razoável, não invasiva e com grande reprodutibilidade, por isso também é um método padrão ouro. Pode ser desenvolvida de duas maneiras diferentes, por circuito fechado e por circuito aberto. No circuito fechado, primeira opção, o indivíduo é conectado a uma máscara na qual ele respira o ar, com composição conhecida provenientemente em um cilindro, e volta a respirar somente o ar do espirômetro. Outra possibilidade para essa análise é a utilização da chamada câmara respiratória ou calorímetro de sala. Nela, o indivíduo permanece num período de cerca de 24 horas, similarmente à calorimetria direta, podendo realizar quase todas as suas atividades diárias. A determinação do gasto energético basal pela calorimetria indireta necessita que a medida seja feita no momento em que o indivíduo desperta de uma noite de sono, para que se possa gerar aí o resultado mais próximo do gasto energético basal, ok? O que muitas vezes acaba limitando demais, por isso que ela é bem mais utilizada pelas atividades aí do dia a dia, pela atividade física dos indivíduos, e sendo padrão ouro nesse processo, ok? Bom, para a gente dar aí sequência, tá? Vou trazer aqui uma questãozinha, né, que fala sobre consumo alimentar. E aí, ó, quero mostrar ela para vocês. Tá na tela aí, vamos lá. Inquérito dietético, né, fornece registro de consumo alimentar, fornece informações sobre quantidade de alimentos, modo de preparação e horário das refeições. Possui como desvantagem a confiabilidade dos registros. Eu sei que o enunciado não ficou dos melhores, mas vamos avaliar aqui. O que a gente tem? Ó, nós temos aqui o diário alimentar. O que é o diário alimentar? O paciente está na casa dele e ele vai registrando ali tudo que ele está consumindo no dia a dia, tá? E aí, vamos lá, ó. Inquérito dietético que tem registros do consumo alimentar e fornece informações sobre a quantidade dos alimentos, modo de preparação e horário das refeições. E tem como desvantagem a confiabilidade dos registros. Bom, no diário alimentar, a pessoa ela coloca o que ela quer ali, né? Ela coloca o que ela comeu, no horário que ela comeu, a preparação que ela comeu, tudo direitinho, né? E ela pode colocar que ela comeu mais ou que ela comeu menos. Isso depende da consciência do seu paciente. Muitos pacientes mentem para eles mesmos, já falei isso diversas vezes. Nesse sentido, aqui nós temos o diário alimentar como a resposta correta. Vamos analisar as outras alternativas. Ó. Observação direta. Pessoal, observação direta foi utilizada numa outra questão também aqui da banca, né? Da banca IDIB. Observação direta, ela não é um método aí que a literatura fala sobre a observação direta, mas você, acompanhando o paciente, você pode fazer uma observação direta do consumo alimentar dele, né? Existe isso, é a possibilidade de ser feito.
é um método onde o paciente ele consome, você visualiza, analisa, observa e tem a noção exata do que seu paciente está consumindo, tá, pessoal? Então, é importante que vocês tenham essa noção aí através dessa possibilidade, mas é isso. Anamnese alimentar quantitativa, não, né? Até porque não é nenhum método aí dos descritos, e questionário de frequência alimentar também não, porque não há um registro ali, você só coloca o alimento e a frequência com que você consumiu. Lembrando, pessoal, que o registro ou o diário alimentar, ele é um método prospectivo, né? E aí nós temos recordatório 24 horas, história alimentar, né? Ou até a mesma anamnese alimentar, que algumas literaturas chamam, né? Questionário de frequência alimentar, questionário de frequência semi-quantitativa, todos são métodos retrospectivos, tá bom, pessoal? A Valdênia falou aí da pletismografia, né? Me pegou, nunca tinha escutado pletismografia até no dia da prova, né? Mas sim, pletismografia existe, né? Eu até postei sobre isso, falei que o Ronaldo Fenômeno utilizou desse método para ser avaliado, né, num quadro que teve no Fantástico, né, Medidas Certas, né? Eu lembro que na época eu estava na faculdade, foi um negócio assim de louco. Mas vamos lá. Continuando aqui, né, trazendo aqui também, pessoal, olha só que questão bacana. A banca, né, como eu disse para vocês, ela faz um cruzamento de nutrição básica com nutrição clínica e avaliação nutricional, né? E aí olha que bacana aí essa questão, gostei bastante dela. Vamos lá. A avaliação clínica do paciente é constituída pela história clínica e pelo exame físico. O profissional, ele deve investigar a presença de fatores ou evidências clínicas que interfiram diretamente ou indiretamente no estado nutricional. Assinale a alternativa que representa associações corretas entre os sinais e sintomas e a possível deficiência ou doença. E aí vamos lá, pessoal. Perda e despigmentação de cabelo, quachocor. Cegueira noturna e vitamina A. Fissura na língua e niacina. E redução da sensibilidade ao sabor e zinco. E aí, né, quero saber quais aí estão corretos, mas eu não vou nem precisar aguardar a resposta não, né? Eu já vi que a Luciana já jogou de vez aí na tela, né? Isso mesmo, todos aí estão corretos, e aí é importante, olha só, perda e despigmentação do cabelo, né? É uma característica da quachocor, lembrando que o quachocor também tem como característica aí, né, é uma desnutrição proteico-energética, então você tem todos os estoques aí de massa muscular sendo esvaídos nesse processo também, e acaba que nesse processo você tem uma grande possibilidade de geração de edema, né, o que muitas vezes causa uma confusão, porque com edema você fica aparentemente com o rostinho mais redondo, a barriga também com possibilidade de ascite, né? E visivelmente o paciente ele pode se apresentar com uma nutrição adequada, o que não procede à realidade. Cegueira noturna e vitamina A, essa aí é vastamente conhecida. Fissura na língua e niacina, algumas pessoas não conhecem, então anotem aí. Redução na sensibilidade do sabor, né? Tio Lucas falou com vocês aqui, tá fácil. Essa aí também casada com zinco, né? Não tem nenhum erro, não tem como dar errado nessa aí, tá bom, pessoal? Bom, nesse sentido, eu vou aproveitar o gancho aqui para falar sobre triagens, tá? Vamos lá, para a gente matar essa parte aqui, que é algo que, vez ou outra, também cai nas provas, tá? E aí quero apresentar para vocês aí um resuminho que eu fiz sobre triagens, né? Vou colocar aqui, ó, qual é a triagem e para quem você deve considerar. O pessoal tem muita dúvida acerca disso. O pessoal falou mini avaliação nutricional, idosos, né? E aqui estão os aspectos ó, que avalia. Peso, estatura, perda de peso, estilo de vida, uso de medicamentos, tudo isso é abordado
na mini avaliação nutricional. Avaliação subjetiva global, né, o público-alvo é doença renal e hepatopatias. E para os pacientes oncológicos, a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente. Ela aborda aspectos como percentual de perda de peso nos últimos 6 meses, modificação na consistência dos alimentos ingeridos e por aí vai. A MUSH, Malnutrition Universal Screening Tool, é uma ferramenta que é destinada a pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição. Né? Avalia o IMC, percentual de perda de peso, né, não intencional em 3 a 6 meses. Né? Deixa eu sair da tela aqui para vocês verem tudo direitinho. Strong Kids, né, por sua vez, é direcionadas a crianças e adolescentes, avalia ingestão, perda de peso, sintomas gastrointestinais, doenças com alto risco nutricional. E, para terminar, a NRS 2002 para pacientes hospitalizados, né, avalia perda de peso indesejado, né, quantidade de tempo, índice de massa corporal para adultos e percentil de peso para altura para crianças, apetite, capacidade de mastigação e deglutição, presença de sintomas gastrointestinais, enfim, avalia muita coisa aí na NRS, tá? Lembrando que a triagem não é uma ferramenta exclusiva do nutricionista, tá? Outros profissionais podem sim utilizar da triagem nutricional e é importante que vocês saibam disso, que já foi também cobrado em prova e algumas pessoas acham que é de competência exclusiva do profissional de nutrição, o que não reflete a realidade, tá? E aí é importante também que vocês saibam que existem outras triagens, mas essas são as mais comuns e as mais cobradas em provas, ok? Para a gente continuar, vamos falar um pouquinho sobre circunferências, né? E aí, medidas de circunferências são ferramentas úteis para estimativa do estado nutricional. Dessa forma, assinale a alternativa correta. Letra A. No momento da aferição, é importante usar fita elástica e deixar o dedo entre a pele e a fita. Lógico que não, né, pessoal? A fita ela é inelástica. Se você ficar esticando essa fita, ela for uma fita elástica, ela vai apresentar valor superior ao que de fato é, assim também como se você deixar o dedo entre a pele e a fita. Para um dado mais preciso, é indicado a aferição das medidas logo após exercícios físicos. Também não, pessoal. Na verdade, logo após exercício físico não é indicado que seja feita nenhuma aferição aí corporal do paciente, porque pode apresentar alterações que não são também desejáveis. A circunferência do quadril é a medida que melhor estima o risco de doenças crônicas não transmissíveis, também não procede à realidade. E a última e correta é a circunferência da panturrilha indica, né, alterações na massa magra com a idade e com o decréscimo na atividade física. Sim, é correta a alternativa D, tá? Bom, para a gente finalizar a parte de avaliação nutricional, eu quero falar um pouquinho sobre as novas DRIs, tá? Eu tenho cantado a pedra e que ela vai cair nas provas, essas cobranças, elas vêm ocorrendo, e aí eu quero trazer duas questões aqui que englobam bastante as DRIs, né, as últimas atualizações, mas antes eu quero deixar bem claro, o que atualizou nas DRIs? Pessoal, a atualização das DRIs foi cálculo para determinação de energia, não foi micronutriente, tá? Fórmulas para determinação de energia foi o que foi gerado aí de atualização, tá? Eu, inclusive, já disponibilizei esse material lá no meu Instagram para a galera, então quem não tem pode entrar, tá lá, tá traduzido para vocês. E aí, para vocês saberem, né, como pode ser cobrado isso em prova, como já foi cobrado em prova, na verdade, né? Considerando a atualização das DRIs quanto às recomendações de energia, assinale a alternativa incorreta. E aí, vamos lá. A água duplamente marcada foi o método de estimativa de gasto energético utilizado para a atualização
das fórmulas de estimativa de necessidade energética. Isso é correto, tá? Há equações específicas para a estimativa das necessidades energéticas de pessoa com excesso de peso. Pessoal, isso é incorreto. Não temos nas novas fórmulas estimativa para pessoas com excesso de peso, tá? Tira isso da cabeça. Há equações específicas por nível de atividade física dos indivíduos e para a estimativa das necessidades energéticas. Ok, vai também essa. Nesta atualização das DRIs foram incluídos dados de amostras de populações com doenças crônicas para adequação das fórmulas e estimativa das necessidades energéticas. Prestem bastante atenção. Foram utilizados dados de pessoas, né, de amostras de populações com doenças crônicas, para que as fórmulas ficassem aí mais homogêneas. Mas não temos equações específicas para pessoas com doenças crônicas. Guardem essa informação, porque isso vai ser cobrado, tá? Em algum momento, se não for nessa prova, em outra vai ser cobrado e vai tentar trazer confusão para vocês em relação a isso, tá? Foram utilizados dados, mas não quer dizer que existem fórmulas específicas para as pessoas com doenças crônicas, porque não tem, ok? E nem para idosos, tá bom? Letra E, as equações de estimativa das necessidades energéticas para indivíduos de 3 a 13,99 anos, segundo o sexo, são dependentes de valores de idade, altura, peso e custo energético do crescimento, tá? Sim, eu acho até que caberia um recurso aqui, porque na verdade está faltando aqui também a questão da divisão sobre a atividade física, mas tudo bem, também está correto aqui, ok? Outra, né, questão aqui sobre as DRIs, que é importante que vocês saibam também, né, ela fala aqui no ano de 2023 foram atualizadas as DRIs, né, para melhorar a capacidade de estimar as necessidades de energia para indivíduos. Diante disso, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Uma inovação das equações de estimativa das necessidades energéticas foi a inclusão de equação específica para indivíduos com mais de 65 anos, uma vez que a população de idosos tem crescido em todo o mundo. Não é verdade isso, não temos fórmulas específicas para idosos e para pessoas com doenças crônicas, tá? Quero deixar bem claro. É importante lembrar que se você lê todo o trabalho, né, no trabalho fala que existe a necessidade e que eles vão destinar tempo para isso e também pesquisas para isso. Mas nesse momento não temos fórmulas específicas nessas atualizações, ok? A segunda assertiva diz: as equações propostas para gestantes possuem um adicional de energia para deposição segundo o estado nutricional atual da mulher. Ok, e fala também, né, da atividade física, que é importante falar aqui, né, para gestante também, que todas as fórmulas ali se dividem por níveis de atividade física, exceto, né, as dos primeiros anos de vida, ok? A assertiva número 3, né, a partir de 3,99 anos, já temos fórmulas já separadas pelo nível de atividade física, tá? Até 3,99 não temos, tá bom? Só um adendo aí. Foram propostas diferentes equações de estimativa das necessidades energéticas para lactantes de acordo com o tempo de aleitamento materno, se de 0 a 6 meses ou de 7 a 12 meses, sim, correto também, lembrando que lá nas fórmulas eles separam os adicionais calóricos tanto para gestante quanto para lactantes, né, de acordo com as gestantes de acordo com a idade gestacional, né, trimestres, e as lactantes, né, de 0 a 6 meses o adicional é 1, de 7 a 12 meses o adicional é outro. A número 4 diz que nas fórmulas
estimativas das necessidades energéticas das crianças e adolescentes a adição de diferentes valores de custo energético do crescimento, dependendo da faixa etária. Sim, esse é outro adicional que tem nas fórmulas aí, diferente para esse público, né? Crianças e adolescentes, eles têm um custo de energia aí para crescimento que é destinado à somatória da fórmula para que fique mais adequada também para esse público. E a última diz que foram atualizados os valores de coeficiente de atividade física, segundo o nível de atividade física do indivíduo. Na verdade, foram atualizados os valores de nível de atividade física e não de coeficiente de atividade física, tornando a número 5 errado. Aqui, a alternativa correta, letra A, tá, pessoal? Que é a alternativa correta, ok? Bom, e para a gente terminar, vamos para a nossa última parte aí, né, da nossa aulinha, microbiologia e doenças transmitidas por alimentos. E aí, é importante que a gente entenda o seguinte, né? Falou de doenças transmitidas por alimentos, ela está dentro da área de microbiologia, então as duas áreas são áreas comuns. E aí eu vou englobar tudo aqui, até porque as questões elas vão trazendo dessa forma. Tá? E aí, para a gente começar, eu quero trazer aqui alguns fatores, né? Lembrando que para que um micro-organismo ele tenha condições adequadas para o seu crescimento, para a sua proliferação e para a produção de toxinas, né, que vão causar posteriormente as DTAs, né, de modo mais assertivo, as intoxicações, as toxinfecções e por aí vai, é necessário que ele encontre aí substratos adequados. E aí nós temos fatores intrínsecos e extrínsecos que, por sua vez, proporcionam um bom crescimento, uma boa adaptação desse micro-organismo nos alimentos. Né? E eu vou citar aqui alguns que são dos mais cobrados pelas provas, né? Até porque o assunto é muito longo. Tá? E aí vamos lá. Dentre eles nós temos a atividade de água, tá, pessoal? Atividade de água, importante lembrar que os micro-organismos, eles querem o que nós queremos, né? Água, nutrientes, eles precisam disso, luz, né? A temperatura adequada, eles precisam disso para se desenvolver. A água pura, né, que tem o valor de 1.0, ela não gera a multiplicação de micro-organismos. Por isso que vocês podem ver que a água, né, a água normal aqui, ela não vai crescer micro-organismo dentro dela. Ela não vai ter um crescimento. Apesar dela poder estar contaminada, ela não vai ter um crescimento, ok? Micro-organismos não se multiplicam nessa água pura. Logo, a atividade de água ela deve ser menor do que 1 para crescimento dos micro-organismos. Os alimentos frescos, eles têm uma atividade de água que vai de 0,95 até mais ou menos 0,97, né? E são esses alimentos que têm a maior quantidade de atividade de água disponível para melhor crescimento dos micro-organismos, por isso que eles são rapidamente também deteriorados. O desenvolvimento microbiológico ele acontece muito bem de 0,6 até 0,98 e as reações enzimáticas acontecem a partir de 0,94. Quanto menor a atividade de água, menor a possibilidade de reprodução dos micro-organismos. É importante sempre lembrar disso, ok? É importante lembrar também que a temperatura interfere diretamente no crescimento e no desenvolvimento dos micro-organismos. E aí, quando falamos de temperatura, é importante lembrar que temperatura, atividade de água e nutrientes são todos interdependentes. Por quê? Porque não adianta você ter uma atividade de água adequada, né, e não ter nutrientes e temperatura adequada. Não adianta você ter temperatura adequada se não tem atividade de água e nutrientes adequados, e por aí vai. E aí vamos lá. Uma temperatura ótima para multiplicação, ela vem de uma faixa mais larga, né? E ela compreende os micro-organismos mesófilos. Os mesófilos, eles se multiplicam aí entre 10 a 45 graus ou de 25 a 40 graus. A literatura ela acaba sendo destoante aí nesses valores, mas a tendência é que você encontre na prova aí
entre 25 a 40 graus, tá? E isso favorece o crescimento desde que ela tenha também nutrientes e água para a multiplicação desse micro-organismo, ok? Outro ponto importante é lembrar do pH do alimento. O pH também está diretamente ligado à questão aí do crescimento dos micro-organismos, né? O melhor pH aí é o neutro, que vai de 6 até 7, que é onde cresce a maioria dos micro-organismos. As bactérias, elas crescem muito bem entre um pH de 4,5 a 7,5. Os fungos num pH de 2 até 9, então transita, né, de ácido a básico aí, né? E as leveduras de 1 a 8 também da mesma forma. Alimentos são classificados em muito ácidos, aqueles abaixo de 4, né, maçãs, geleias, suco de abacaxi, entre outros. Os ácidos, né, entre 4 e 4,5, né, aí temos os alimentos, e os pouco ácidos acima de 4,5. Essas são as classificações. Dentro desse processo é importante definir as DTAs. Pessoal, DTAs são doenças transmitidas por alimentos que podem ser causadas tanto por alimentos quanto por água contaminada. Hoje nós temos aí mais de 250 tipos de DTAs no mundo, sendo que a maioria são causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. Surto de DTA é quando 2 ou mais pessoas apresentam doenças, sintomas semelhantes após ingerirem alimento ou água da mesma origem. 2 pessoas já é surto de DTA. Se for uma doença de alta gravidade, como botulismo e cólera, 1 pessoa já é considerada surto. Então, guardem isso. 1 pessoa é considerada surto quando for cólera ou botulismo ou doença de alta gravidade. Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, coliforme, Bacillus cereus, rotavírus e norovírus são os maiores causadores aí de DTAs. E eles causam infecções, toxinfecções e intoxicações. E aí é importante que você saiba essa diferenciação. Infecções são causadas pela ingestão de micro-organismos patogênicos, denominados invasivos, com a capacidade de penetrar e invadir os tecidos, tá? O quadro clínico característico das infecções, no caso, Salmonella, Shigella, Yersinia e Campylobacter jejuni, né? Em vermelho aí são as mais comuns de serem cobradas em provas. Infecções, pessoal, é quando você come um alimento que tem um micro-organismo ali que vai fazer mal após ter contato aí dentro do seu organismo. Toxinfecções é quando você come um alimento, né? Um alimento que, por sua vez, ele contém um micro-organismo toxigênico, né? Que, por sua vez, após ingerido, ele libera toxinas e essas se multiplicam. Então, você consumiu o micro-organismo, esse alimento tinha um micro-organismo e esse micro-organismo ele era toxigênico. E depois de ingerido, ele vai produzir toxina no seu organismo, né, na sua luz intestinal. Mais comum, E. coli enterotoxigênica, Vibrio chlorei, Vibrio parahermolíticos, Clostridium perfringens e Bacillus cereus. E por último, as intoxicações, que são provocadas pela ingestão de toxinas formadas em decorrência da proliferação do micro-organismo no alimento. Então vamos lá, infecção tem um alimento com micro-organismo, intoxicação tem o alimento com um micro-organismo que vai produzir toxina depois de ingerido. E, toxinfecção tem o alimento com um micro-organismo que vai produzir a toxina após ser ingerido. E a intoxicação é o alimento com o micro-organismo que já produziu toxina dentro daquele alimento. E aí você vai consumir esse alimento já com a toxina. E a partir disso aí você tem essa toxina, né, causando intensa proliferação aí no seu organismo também. E é muito comum
ocorrer por contaminação por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, né, a cepa hermética, e o Clostridium botulino. Guardem, porque isso cai em prova. E eu mostro para vocês agora. Vamos lá. Quando se trata de micro-organismos patogênicos, é importante ter alguns conceitos em mente, de modo a compreender melhor o alvo de ser combatido por meios de métodos de conservação. A salmonelose ocorre pela ingestão desses micro-organismos em determinadas concentrações que invadem o hospedeiro e se desenvolvem causando doenças. A salmonelose consiste em agora eu quero ver vocês responderem, hein? Acabei de falar. A salmonelose é uma intoxicação alimentar, ela é uma toxinfecção alimentar, ela é uma infecção alimentar, ela é uma deterioração alimentar ou uma doença causada por fungos. E aí, pessoal? O que é a salmonelose, hein? Vocês estão aí? Tem alguém aí ainda? Deixa eu ver. Tem gente aí ainda, muito bem. Tem gente aí, tem gente acordada e mandando bem. Sim, tá? Muito bem, Luciana. É uma infecção alimentar, tá? Parabéns. Para a gente continuar, vamos para outra questãozinha aí, né? Muito importante. Olha só essa questão. Para facilitar o diagnóstico das doenças transmitidas por alimentos, é comum agrupá-las com base na observação dos sinais e sintomas, juntamente com o período de incubação. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando cada período de incubação e as suas manifestações clínicas ao seu respectivo agente etiológico. E aí vamos lá. Coluna 1, entre 1 a 18 horas, causando náuseas e vômitos. Entre 12 a 72 horas, causando dores abdominais e diarreia. Mais de 72 horas, causando dores abdominais e diarreia. Coluna 2, micro-organismos Staphylococcus aureus, E. coli patogênica, salmonella, Coxsackie, são aí os micro-organismos. E agora é para você fazer a ordem correta. A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, e aí eu quero ver, hein? Essa aí eu vou falar para vocês. É uma questão realmente que traz aí uma certa confusão, é uma questão chatíssima de se responder, tem que pensar bastante, principalmente tem que conhecer. E aí eu vou apresentar para vocês aqui, né, qual é, né, o quadro que mostra tudo isso. Deixa eu jogar na tela aqui, vamos lá. Sinais e sintomas das vias digestivas superiores, náuseas e vômitos, que aparecem, né, primeiro ou predominam. Período de incubação menor do que 1 hora, fungos silvestres, antimônio, cobre, fluoreto de sódio, chumbo, estanho, zinco, enfim, né, são contaminações mais por metais. Período de incubação entre 1 e 8 horas, temos o quê? Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, cepa hermética, causando náuseas e vômitos. Causando náuseas e vômitos com período de incubação entre 7 e 12 horas, fungos, né, ciclopeptídeos e fungos com girometrínicos. E aí, sinais e sintomas de dores abdominais e diarreia. Período de incubação de 7 a 12 horas, Bacillus cereus, né, cepa diarreica, e Clostridium perfringens. Período de incubação de 12 a 72 horas, temos Vibrio chloriae, E. coli, que estava lá na nossa questão, né, Salmonella, Shigella, Vibrio parahemolíticos, né, temos aí Aeromonas hidrofila também, né, dentre outros, a Campylobacter, enfim. E período de incubação superior a 72 horas, né, vírus entéricos, né, temos o ECO, a Coxsackie, né, que não é comum de se cair, nunca tinha sido visto até ser cobrado antes, Helvírus, adenovírus, entre outros. Aqui, Entamoeba histolítica, a Taenia solium, a Yersinia,
né, a giardia intestinal e a E. coli, né, e outros parasitas intestinais, todos com período de incubação superior a 72 horas. É importante que vocês saibam, né? Logo, a nossa resposta aqui, a letra C, né? Entre 1 e 8 horas, Staphylococcus aureus, né? Entre 12 e 72 horas, Escherichia coli patogênica e salmonella, e acima de 72 horas, o Coxsackie, né? E para a gente terminar, vamos falar aqui, né, sobre sinais e sintomas neurológicos, e aí é importante, né, transtornos visuais, formigamento e paralisia. Período de incubação abaixo de 1 hora, fungos com ácido ibotênico e fungos com mucinol. Período de incubação de 1 a 6 horas, né, hidrocarbonetos, erva de feiticeiro, né, saia branca, fungos com muscarina, toxinas marinhas, né, e tetraodontídeos. E de 12 a 72 horas, essa aqui é importante, ó, Clostridium botulino. E acima de 72 horas, mercúrio e fosfato de triortocresil. Sintomas, né, sinais e sintomas sistêmicos, período de incubação menor do que 1 hora, histamina, tiramina, glutamato monossódico e ácido nicotínico. Período de incubação entre 1 e 6 horas, vitamina A, isso mesmo, pessoal. Período de incubação maior do que 72 horas, brucela, né, os 3 tipos de brucela, né, coxiella, salmonella typhi, vírus da hepatite A e E, toxoplasma gondii, né, e, bom, dos mais comuns, esse. Sinais e sintomas respiratórios e faríngeos, abaixo de 1 hora de incubação, hidróxido de sódio, e de incubação entre 12 e 72 horas, Streptococcus pyogenes. E com isso eu termino aqui, né, a nossa aulinha, né, é o final aí, para a gente encerrar. Eu quero só trazer aqui um adendo, tá? Falei aqui sobre o Clostridium botulino, tá? Jogando aqui na tela. Lembrando, o Clostridium botulino, ele causa sinais e sintomas neurológicos, tá, pessoal? Somente neurológicos, transtornos visuais, formigamento, paralisia, ele vai diminuindo, paralisando também os pulmões, enfim, e ele tem um período de incubação de 12 a 72 horas, né? Quero destacar bastante isso, porque cai muito em prova e muitos alunos acabam se perdendo nesse processo. Tá bom? E antes de terminar, eu quero deixar para vocês um recado muito bacana, que é o seguinte, vamos lá. Temos aí para vocês diversos materiais, diversas aulas. Assistam, pessoal. Assistam a análise que eu fiz da banca, assistam a análise do edital. Isso faz toda a diferença, tá? A gente acompanha aí, eu consigo ver quem está assistindo, quem não está, tá? Então, vocês adquiriram um curso, assistam às aulas. Vai fazer toda a diferença na aprovação de vocês. E principalmente, tá? A aula da discursiva, eu aponto lá para vocês quais são os temas que eu acho que vão cair na redação. Inclusive, eu já dou os temas lá na forma de redação. Então, tá tudo lá. Tá? Vocês, muitas das vezes, acabam se perdendo por não assistirem às aulas que estão para assistir. Tá? Então aproveitem esse tempo, assistam. Lembrando, vocês precisam se preparar, porque é uma grande concorrência e é uma vaga que pode mudar aí a vida de vocês nesse super concurso. Para terminar, deixo uma mensagem do nosso queridíssimo Raul Seixas aí na tela para vocês, né? Queira, basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Não importa o que passou, não importa se você não conseguiu até esse momento, não importa se teve outros tropeços, agora é a sua hora, tá? Vá com tudo para cima dessa prova. Estamos aqui para apoiar vocês. Após a prova, nós estaremos também corrigindo a prova, vamos postar a aula de correção da prova para vocês, com as indicações dos possíveis recursos, dando para vocês esses modelos de recursos, para vocês terem a possibilidade
aí de conseguirem quaisquer pontos. Mas lembrando, tá? Terminou a prova, fica até o final, pega o caderno de prova, depois manda pra gente. Assim que a gente tiver com isso na mão, a gente já corrige para vocês, rapidinho libera, tá? No mais, o meu muito obrigado a vocês pela participação. Vocês são sensacionais, tá? Valeu mesmo. Que Deus abençoe muito vocês e qualquer dúvida é só mandar lá no @nutricionista Lucas Guimarães, que eu estou à disposição de vocês. No mais, pessoal, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Ótima noite e tudo de bom sempre.